impressões estariam aqui hoje no palco da vida. E essas crianças normalmente trazendo lembranças, sonhos recorrentes, lembranças de locais, de pessoas, de famílias, de línguas. Então é um campo muito vasto de pesquisa que foge muitas vezes da nossa compreensão. E nós não compreendemos porque não estudamos, porque não procuramos saber. Nós procuramos muito pouco, quando procuramos, buscar essas informações que são pesquisadas, né? No caso que você citou agora do grupo, né, do pessoal que está pesquisando as impressões digitais, outras com reconhecimentos, né, de lembranças. Acho que o que está faltando para nós todos é buscar um pouquinho dessa informação, né? Que você foi muito feliz na hora que você colocou, né? O que é dogma, né? Porque a gente fala dogma e fica pensando que é alguma coisa que não existe ou que eu não posso provar, né? E você esclareceu muito bem, né? Que não é bem assim, né? A maioria do dogma é um pouco mais. Muito mais, porque é a razão de sustentação de uma tese. Então é o que se levanta para sustentar uma tese. O Espiritismo está em cima de alguns dogmas, como Deus como inteligência suprema, os princípios inteligentes e materiais que regem todo o universo, a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos. Esses são os pilares que sustentam o desenvolvimento de toda uma tese de estudos. Então não podem ser simplesmente aceitos sem qualquer questionamento ou ignorados na sua existência. Todos esses pontos que sustentam uma doutrina inteira são pontos para serem refletidos. Vamos dizer, nós somos cristãos, até muito tempo depois de Cristo, bastante tempo, a própria igreja primitiva, né, segundo a história, tinha a reencarnação como certo, como parte da doutrina. De um certo tempo, depois de um concílio, né? No século V, depois de Cristo. No concílio de Nicéia. E que houve saiu vamos dizer, a crença ou acreditar na reencarnação. Porque a questão é a seguinte: o catolicismo, ele vem da tradição judaico-cristã. O judaísmo trazia com ele a ideia de reencarnação. O cristianismo primitivo, através dos ensinos de Jesus, ele trazia toda essa informação. Jesus reforçou aquele ponto do judaísmo. E isso era muito bem aceito nos primeiros anos, nos primeiros séculos daquele cristianismo nascente. Mas quando começa a se formar a Igreja Universal, porque a palavra católica significa universal, quando ela começa a se formar, algumas coisas foram sendo trabalhadas. Inclusive, o problema aí estava entre o imperador e a esposa dele, porque ela não queria admitir que pudesse vir numa outra encarnação, não mais como uma imperatriz, mas sim como uma escrava, como uma mulher do povo. Então ela pediu para ele, de presente, que ele tirasse aquela lei. O imperador tinha poder para isso. Tirar uma crença, a partir de hoje não existe mais. Satisfez o ego dela, porém não mudou o fenômeno. O fenômeno que ele continua existindo. Né? Existindo. Não é porque ela quis com que vai deixar de existir. Com o imperador querendo ou não querendo, com ela querendo continuar imperatriz e não nascer mais escrava, que é muito interessante. Você vê, a história continua, independente do querer humano, porque é uma lei de Deus. Porque quando eu falei dos cristãos, porque a grande maioria das igrejas cristãs, elas vêm, né, da igreja católica, né? São as que vieram separando, mesmo o protestantismo e depois outras que foram criadas. E a grande maioria trazem junto esta afirmação, a proibição do pensamento em reencarnação, porque ela está lá no século V. A partir daí tudo que se desdobrou levou a ideia acompanhou. O Espiritismo vem depois, ele é bem recente, porque
nem 160 anos ainda, é de meados do século XIX, nós estamos no início de século XXI, e ele vem resgatando isso. Por que os espíritos fizeram tanta questão de resgatar o entendimento, a compreensão do fenômeno da reencarnação? Porque muitas coisas em nossas vidas se explicam quando nós passamos a admitir a reencarnação como um mecanismo natural. Então dá para a gente ter uma visão de alguém que hoje está passando uma dificuldade muito grande, ou uma criança que nasça portadora de alguma necessidade especial, e muitos dizem assim: mas que coisa, Deus não é justo, olha que absurdo, essa criança desse jeito, ou será que Deus não está aí para olhar a necessidade dessa família ou desse povo? Mas quem são esses que compõem essa família, esse povo? Quem é aquele espírito que está reencarnando, aquele espírito que está aparecendo no cenário da vida, trazendo alguma dificuldade física consigo? Porque nem sempre, mesmo que estruturas mentais estejam alteradas, o espírito está pleno. O espírito ele é pleno. Ele pode estar impedido de manifestar o seu pensar, o seu falar, o exercício das suas percepções, mas ele é pleno de possibilidades. E só a reencarnação para que a gente entenda que muitos desses estão resgatando, através dessas dificuldades, erros cometidos no passado. E muitas vezes, eu entendo assim, muitas vezes não é daquele espírito, e sim dos espíritos que estão juntos também, né? Nas condições de nascimento, portando-se necessidades especiais, ou num determinado momento da vida, uma família sofre um abalo em um dos seus elementos, que cobra dessa família toda uma mudança de hábitos, toda uma adequação a um problema que surgiu para ser resolvido por todos, muitas vezes não tem nada a ver com aquele que está passando pela dificuldade, mas é para que aquele seja o elo que vai unir todas aquelas criaturas para que passem a pensar diferente a vida, a proceder de forma diferente, a entender, a ter outros valores. Porque nós na vida, nós estamos sempre assim, muito envolvidos com esse dia a dia, com as coisas materiais, corremos com o trabalho, gastamos o que ganhamos no corre-corre da alimentação, do vestuário, do bem-estar, do descanso, das férias merecidas. Então tudo que entra sai, e quanto mais entra, mais sai. Com isso, nós perdemos um tanto os valores, vamos dizer, mais importantes, que são os valores morais. Os valores materiais cresceram muito. E aí os valores morais precisam ser trabalhados. E quanto é que eu vou mudar o meu modo de pensar, ou parar para pensar em determinadas coisas que até então eu não queria nem saber, quando estas coisas nos atingem? E aí é hora de mudança, aí é hora de repensar, aí é hora de dizer: meu Deus, era tão bom e eu não sabia. Meu Deus, era tão grandioso e eu não tinha percebido. Porque nós, o dito popular já fala, nós só valorizamos quando perdemos. Exatamente. E muitas vezes, quer dizer, a perca não é para aquele que está vivendo, mas é para todos que com ele partilham de uma mesma vivência. Inclusive hoje sai até um pouco fora da área científica a discussão sobre isso. Nós temos percebido que algumas novelas já discutem muito isso. Parece que agora em abril deve vir uma outra novela que vai aprofundar bastante desse assunto. Da comunicação, da possibilidade dos espíritos, que é Vida Além da Vida. Se não me engano é assim que vai chamar a novela, ou Vida no Além, qualquer coisa assim. Um estilo daquela novela antiga, Viagem. E vai falar disso, da continuidade da vida, da possibilidade de voltar à carne, nascer do corpo e da alma, nascer do espírito, nascer da água. Jesus falava em nascer de duas situações, que para muitos esse nascer da água ficou na prática do batismo. A ideia de nascer da água, muitos arrastaram para a prática do batismo, como a surgir o homem novo para o reino dos céus. E não é, porque o batismo em si
era uma prática de ablusão, ou seja, de limpeza, de banho, que os essênios